Olá, eu vim aqui hoje para falar de algo muito importante para a sua vida, porque você já fez grande diferença na vida de muitas pessoas, na vida de muitas empresas, na vida de muitas nações ao longo de séculos e séculos, com certeza vai fazer diferença para você. Eu estou aqui para falar para você sobre a liderança, só que não é da maneira como você costuma ver por aí. Aqui eu vou falar de princípios universais e atemporais de liderança, que vai fazer grande diferença na sua vida familiar, vai fazer grande diferença aí na sua vida. Então, acompanhe esse vídeo até o final, porque eu tenho dicas importantíssimas, valiosas para você. Para você que ainda não acompanha o canal, por favor, dá aí o seu like, por favor, siga o canal, porque daqui em diante eu vou constantemente colocar aqui vídeos falando de liderança de uma maneira muito prática. Eu vou explicar muitas coisas que estão ligadas à história, eu vou justificar por que essas dicas elas vão funcionar para você, porque funcionou para muitos outros lugares em vários momentos na história. E eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Então, vou me apresentar, eu sou o Lê Moraes, eu sou mentor de líderes, eu sou especialista em hipnose, eu também sou trainer em PNL, eu sou formado em filosofia, então tenho licenciatura plena em filosofia, eu sou professor de filosofia. Eu juntei uma série de conhecimentos para chegar aqui e falar para você sobre liderança, que é uma ferramenta muito útil. Por que eu vou falar de liderança para você? Ao longo de muitos anos trabalhando com terapia, desenvolvimento humano, o que eu observei? Grandes problemas nas famílias estavam muito ligados com a liderança. O pai, a mãe, o esposo, a esposa tem uma maneira de liderar. Seja o seu cônjuge, seja os seus filhos, ou seja as outras pessoas que estão ali em volta. Isso fazia grande diferença na vida deles. E de maneira sutil, eu ajudava eles a perceber algumas mudanças e aí a liderança mudava e muitas coisas naquele ambiente mudavam. Também nas empresas, eu já ajudei muitos empresários a fazer pequenos ajustes na liderança que fez uma grande diferença na vida deles, principalmente financeira. E olha só, eu não trabalhava questão financeira, eu trabalhava apenas questões de comportamento relacionadas à liderança e a diferença foi extremamente significativa. Eu também fui estudando e observando vários líderes no mundo e eu percebi que haviam princípios muito simples e que vai fazer diferença para você. E hoje eu vou contar para você alguns desses princípios, tá? Então fica até o final, porque algum desses princípios pode salvar aí a sua questão que você pode ter aí hoje, tá bom? Mas primeiramente eu quero dizer o seguinte, por que eu resolvi colocar aqui no meu canal conteúdos específicos de liderança? Porque todas as vezes que eu trabalhava com as pessoas, eu percebia que a liderança é que fazia grande diferença nas mudanças que elas tinham aí na sua vida. Então, seja na empresa, seja na família, seja em qualquer outro lugar, a liderança é que fazia grande diferença, tá? Que dava grandes resultados. Então, eu estou aqui para o quê? Provocar você, a sua capacidade de liderança. Eu estou aqui para fomentar a sua maneira de liderar. Eu estou aqui para provocar aí dentro de você, dentro do seu coração, muitas coisas que vão fazer diferença na sua vida, para você se tornar um líder. Detalhe, aqui eu não estou dizendo que você vai ser um grande imperador, que você vai mandar no mundo inteiro. Eu estou dizendo o seguinte, que há princípios de liderança que são universais, que são atemporais, que você pode aplicar na sua casa, vai fazer uma grande diferença. Você não precisa ser o dono do mundo, mas se você mudar o seu mundo, já vai ser bem significativo. E esses princípios você pode aplicar na sua empresa e eles vão dar certo, porque eles são universais e atemporais. Em qualquer momento da história, em qualquer lugar desde que tenha seres humanos, esse princípio vai funcionar. Eu tenho certeza que vai funcionar para você. Então, lembrando, fica até o final, que eu vou contar para você alguns desses princípios hoje, tá bom? Muito bem, como eu sou muito estudioso, vocês vão ver que eu vou trazer aqui muitas informações, contudo, não são informações a nível acadêmico, tá? Eu trabalhei para a gente ter aí um equilíbrio entre vocabulário, de explicações e exemplos, de maneira que você entenda, de maneira que você chega ao final desse vídeo e fala assim, caramba, eu entendi um princípio, eu entendi 2 princípios, ou até 3 princípios, isso já vou aplicar na minha vida e eu tenho certeza que vai fazer diferença. Muito bem, primeiro princípio aqui, vem de uma historinha muito interessante. Eu estudando sobre a humanidade, sempre me chama muita atenção como os seres humanos se organizavam, como eles tentavam ali buscar uma maneira de se organizar e sobreviver, tá? Muitas pessoas falam o seguinte, qual é a maior característica do ser humano que é diferente de todos os outros animais? E normalmente a gente vai dizer, nossa cognição, nossa capacidade de pensar. Contudo, nos meus estudos, para me surpreender e talvez vai surpreender você, não é a
capacidade cognitiva que fez o ser humano superar os animais, que fez ele superar a natureza, que fez ele ir muito além dos outros animais. Foi a capacidade de cooperação. E dentro dessa capacidade de cooperação há a liderança. Os animais lideram para sobreviver. O ser humano foi um patamar um pouquinho à frente. Mas ele começou com esse princípio de sobreviver. Então hoje, vou explicar para você como que alguns princípios de liderança que estão ligados à mera sobrevivência vai fazer diferença para você. Então imagine só, os primeiros seres humanos, eles estavam ali na natureza, uma série de perigos ali em volta, e eles tiveram que desenvolver uma maneira deles se proteger. Olha, eu tenho que proteger aqui meu companheiro de algum animal, de algum grande perigo, e ele vai ter que me proteger. Então, começou, iniciar ter ali um princípio de pessoas uma próximas às outras, certo? Para proteger, um olhando o outro e protegendo o outro olhando para você e te protegendo. Então começou a mutualidade de coisas. Quando eles iam caçar animais pequenos, era mais fácil, às vezes um único homem, né, ou um único ser humano, porque também tinham mulheres que faziam atividades de caça também, conseguia caçar pequenos animais. Mas quando essa caça foi ficando um pouco mais complexa, teve que começar a ter organização. Então, olha só, para ter essa organização, vamos caçar aí, por exemplo, um búfalo, vamos caçar aí um mamute, vamos caçar algo maior, que é mais difícil, ou vamos nos proteger de um leão, de um tigre, de algum outro predador, né? É necessário ter uma organização. Então, precisa que, vamos caçar ali um determinado animal. Então, tem que ter um aqui na frente, tem que ter um que vai aqui à direita, outro que vai aqui à esquerda, e esses vão acuar o animal, e um vai, né, com lanças ou algumas outras ferramentas, vai acertar ele daqui, outro de lá, outro de cá, outro de lá, até que alguém consegue matar. E essas primeiras organizações teve que ter um líder. O líder que dizia, você ataca, você recua, você ataca aqui, você recua. Ó, vai para cá, vai para cá. Ou seja, muito provavelmente depois de muitos e muitos e muitos séculos, né, do ser humano caçando, ele foi desenvolvendo o seguinte, peraí, se eu tiver um líder, que esse líder, ele ordena o movimento de todo mundo, a gente vai conseguir mais sucesso. Por quê? Em outros momentos que tinha 2, 3, 4, vou fazer do meu jeito, vou lá, o animal rasgava ele, matava ele. O outro falava assim, não, vou fazer do meu jeito, ia lá. O outro falava assim, quer saber, eu não vou caçar esse animal tão grande e perigoso, eu vou embora e deixar todo mundo aí para trás. Então, ao longo de muitos séculos e séculos, provavelmente, lembrando, aqui eu estou fazendo uma especulação histórica, tá bom? A partir de muita coisa que eu li, de muita coisa que eu estudei, estou fazendo uma especulação histórica, aqui simulando que poderia ser a evolução da caça. E aí esses caçadores começam, às vezes saíam para caçar 3 homens, depois saíam para caçar 5, depois 10, depois 20, depois 50. Então, a organização desse grupo, conforme foi ficando cada vez mais complexa, conforme foi caçando animais cada vez mais pesados, mais perigosos, maiores, né? Teve que o líder desenvolver essas pessoas. E onde não havia líder, provavelmente aquela tribo ou aquele pequeno grupo, eles se foram. Por quê? Olha só a primeira dica que eu vou dar para você. O líder é o responsável pela sobrevivência dos seus. Olha só que interessante, tá? Então, esse é um princípio muito básico, às vezes muito simples, mas você vai ver o tanto que ele é importante. Se você na sua casa, você que é homem, você que é mulher, que é esposo, que é esposa, que é pai, que é mãe, se você não garante para as pessoas que estão em sua casa o alimento, você não é um líder. Olha só que interessante. Observe bem, né? Um homem que está na sua casa. Ó, aqui eu não estou falando de uma questão de preconceitos, tá? Eu estou falando de um elemento antropológico. Hoje a gente tem uma série de discussões que para mim não são tão úteis, mas eu estou trazendo aqui um elemento antropológico, tá? Então o nível de discussão é diferente, tá? Então fica bem claro. Então, se um homem não traz alimento para casa, moralmente falando, independente das críticas que se tem, principalmente que a gente tem aqui no Brasil, tá? Ele vai perder um pouco de energia, um pouco da sua masculinidade, um pouco da sua força, um pouco do seu respeito, da sua própria moral, dele com ele mesmo, se ele não traz alimento para casa, certo? Vamos pensar uma mulher. Se uma mulher também não cuida do alimento em casa, ela também não tem muita serventia, não tem muita utilidade. Ela, digamos assim, não é a mulher da casa. Percebe tanto que é simples? Então, se você traz o alimento para casa, você tem um princípio
de liderança muito importante. Se você é aquele que garante a alimentação, tá? Seja que caça, que compra ou que traz esse alimento, tá? Você está sendo líder no nível bem simples, né? Bem primitivo, mas é um princípio de liderança. Tá, e o que isso tem a ver, por exemplo, com um grande empresário? O que isso tem a ver, por exemplo, com um grande líder numa empresa, um gerente, um CEO, alguma coisa assim? Quer dizer o seguinte: se você é um líder e você preocupa com que como as pessoas estão se alimentando, ou seja, como seus liderados estão se alimentando, isso é um fator muito importante na sua liderança. Tá? O que eu estou querendo dizer? Se você é líder, você garante que ele vai ter o pão de cada dia com um salário aí na sua empresa, sendo você o dono da empresa ou líder de algum departamento da empresa, esse é um princípio de liderança. Muitas vezes, o liderado, ele não vai ficar em uma empresa se ameaçar que essa liderança dele, ela não garanta alimentação, entende? Então, esse é um princípio muito, muito importante. Então, se você não garante alimentação, ele não vai ficar. Então, se o salário que você paga aos seus liderados, se a maneira como você trata não garante a comida na mesa, ele não vai prosseguir. Tá? Então, essa é uma informação muito importante para você, certo? Enquanto líder, preocupar com como as pessoas estão se alimentando. No nível, talvez, um pouquinho acima disso, se você tem aí, se você é líder da sua empresa ou do seu pequeno aglomerado de pessoas, tá? Você preocupar com a alimentação é importantíssimo, tá? Imagine você preocupar com a alimentação dos seus filhos, ainda mais que a gente tem uma série de questões relacionadas à alimentação hoje em dia, tá? Se você preocupa com a sua alimentação e com a alimentação dos seus filhos, tá? Também seus funcionários, tá? Já vi em algumas empresas falar o seguinte: olha, aqui a empresa vai pagar nutricionista, a empresa vai pagar pessoas para cuidar da sua alimentação. Nossa, tem uma pessoa ali que está bem acima do peso, pode ter problemas na alimentação, tá? Eu mesmo estou desenvolvendo um programa de liderança que, dentre outras coisas, a gente vai fazer algumas avaliações sobre alimentação, sobre o peso. Porque a gente descobriu, em algumas pesquisas aí, tá um pouco mais avançado, que se o líder ele cuida mal da alimentação, tá? O funcionamento cerebral dele, a disposição dele também vai ficar muito reduzida. Ah não, mas é um líder, ele é obeso, tem muitas coisas, mas ele é muito bom. Sim, ele é muito bom. Só que se ele otimizasse essas capacidades, seria muito melhor. Tá? Inclusive, um dia eu vou falar aqui em algum dos vídeos uma teoria muito interessante de Jim Collins, que fala algo que aqui no Brasil a gente diria mais ou menos o seguinte, né? O bom é inimigo do ótimo, ou o bom é inimigo do excelente, entende? Então, aqui vou trazer muitas dessas questões, inclusive, coloca comentários aqui embaixo, tá? Sobre situações que você quer que eu fale sobre liderança, sobre assuntos relacionados à liderança que você quer que eu trabalhe com você, tá bom? Que aí eu vou fazer. E lembrando, se você não segue o canal, segue ele aí também, por favor, tá? Você vai ajudar bastante. Se não deu like ainda, dá um like, porque isso facilita para o algoritmo entender que é relevante isso que eu estou trazendo, né? E vai levar para muitas outras pessoas. Então, olha só. Primeira dica, aqui muito importante, muito simples, sobre a liderança é cuidar da alimentação, da sobrevivência daqueles que você está liderando, tá? Esse é um dos princípios mais básicos. Se você é um líder que você nunca preocupou com a alimentação dos seus líderes, da família dos seus liderados, da família dos seus liderados, tá aí uma grande dica para você começar a aprender e prestar atenção a partir de hoje, tá? Porque esse é um princípio antropológico. Nenhum líder na história, pelo menos que se sustentou por um significativo tempo, tá? Deixou de preocupar com a alimentação. Inclusive, tem um exemplo que em outro momento eu vou falar bastante dele, que é do Alexandre o Grande. O que Alexandre o Grande fazia? Ele preocupava muito com a alimentação dos seus soldados. Onde ele ia, ele tinha um cuidado extremo se todos estavam se alimentando, estavam bebendo água bem, se eles estavam bem de saúde. Então, é um princípio básico, tá? É um princípio básico da liderança, que é cuidar da alimentação. Uma outra questão, tá? Talvez tenha passado despercebido aí na sua percepção, mas eu quero dizer para você o seguinte: um outro princípio da liderança, tá? É a ordem. Desde os primórdios, quem é o líder? Aquele que coloca a ordem.
Eu encontrei uma literatura que falava o seguinte, olha, no início havia um império do mais forte, o mais forte que determinava, não concordo com você, independente se estava certo ou errado, eu sou mais forte, eu vou ganhar isso aqui porque eu vou na porrada e ali na briga, no braço, no murro, no soco, eu vou ganhar de você. Só que nas civilizações, à medida que elas foram evoluindo, o que eles observaram? Que é uma questão de ordem, não necessariamente de força, a liderança. Tá? Então, muitas vezes, você vai ver que tem líderes, tá? Que às vezes ele não é um cara que fala tão bem, tem outras pessoas que falam melhor na empresa, ele não é a pessoa mais forte fisicamente. Às vezes vai ver um baixinho, um magricelinho, humildezinho, que fala baixinho, que ele é o líder. Tá? Por quê? Um outro princípio da liderança que eu estou compartilhando com você aqui é a ordem. Se você não tem capacidade de colocar ordem nas coisas, você não é líder. Então, essas são as duas dicas que eu vou deixar para você. Eu vou falar um pouco mais delas, tá? Então, a primeira, questão de sobrevivência. Se você não garante a sobrevivência do seu liderado, ele não vai atribuir a você essa liderança, certo? Se você garante a ele a sobrevivência, ele vai ficar ali. Gostando ou não, sofrendo ou não, achando ruim ou não, você está garantindo a sobrevivência, ele vai ficar ali. E o segundo é ordem, é um dos princípios universais e atemporais. Você vai ficar, vamos supor aqui, vamos começar com coisas simples, a partir de exemplos de hoje. Você vai ali montar a sua família, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher que não tem ordem vai colocar grandes dificuldades no seu parceiro, tá? No seu cônjuge. Por quê? Se não tem ordem, não tem regra, não tem princípios, não tem como se manter. A essas ordens, esse ordenamento, lembrando, aqui eu não estou falando que tem que encher de regras, ser uma prisão. Eu estou querendo dizer o seguinte, tem que ter uma ordem, ou seja, a gente tem que ter uma hierarquia de valores, a gente tem que ter princípios, e esses princípios vão depois dizer o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, tá? Se você é líder ou se você quer se tornar líder, esse princípio da ordem é fundamental. Deixei por último esse princípio. Por quê? Se você não é capaz de colocar ordem, você não vai conseguir. Certa vez, eu vi um militar, né, da Marinha, provavelmente um alto coronel de altíssima patente, né, da Marinha norte-americana, fazendo um discurso falando assim, olha, a primeira coisa que você tem que saber fazer é você arrumar a sua cama. Levanta e arruma a sua cama. Depois você vai arrumar o seu quarto, depois você vai arrumar a casa, depois você vai arrumar a sua vida e por aí vai, de lição em lição, você vai crescendo. Aí eu vi pessoas criticando, falei, não, já vi grandes líderes que eles são bagunceiros. Sim, por pouco tempo, tá? Por pouco tempo. Porque um dos princípios da liderança é colocar ordem. E outra coisa, tem pessoas que se sustentam bagunceiros em alguns lugares por uma série de fatores, né? Por exemplo, a pessoa que é desorganizada, mas para quem está acima dele na hierarquia, ele chega lá e se apresenta muito bom, muito doce, mas com a sua equipe ele é muito bagunceiro. Tá? Então pode acontecer esse tipo de coisa. Então se segura por algum outro fator, tá? Mas isso aí tem data de validade. Pode durar às vezes alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns poucos anos, mas isso não dura para muito sempre, tá? Inclusive as dicas que eu vou trazer aqui, quando eu falo que elas são atemporais, é que elas funcionam em qualquer tempo, em qualquer lugar. Tá? Se a gente for lá para a China, esses mesmos princípios vai funcionar, mesmo que ali seja uma cultura diferente. Se a gente for para os Estados Unidos, vai funcionar. Certo? Por isso que é muito importante você seguir o canal, tá? Você compartilhar com as pessoas. E para você que está acompanhando esse vídeo aqui até o final, tá? Vou deixar aqui um presente para você, que é o seguinte, você vai colocar para mim aqui o seu nome, eu vou anotar, e os primeiros cursos que eu tiver, tá? Eu vou conceder para você, tá? Gratuitamente, sem nenhum centavo. Tá? Porque eu estou entendendo que se você está aqui até o final para entender de liderança, entender essas questões históricas, questões mais profundas, é porque você interessa em se conhecer melhor, tá? É porque você se interessa em se desenvolver e quem sabe ser um grande líder, tá? E um dos meus grandes anseios na vida é desenvolver muitos líderes. Chegar ao final da minha vida e falar assim, tá vendo o dono daquela empresa ali? É um mentorado meu, eu ajudei ele a desenvolver a liderança. Tá vendo aquele camarada com aquela família maravilhosa? Pois é, eu também ajudei ele a desenvolver a liderança. Tá vendo aquele vendedor ali, que ele vende tudo, ele vende areia no deserto? Pois é, eu desenvolvi a liderança nele para ele crescer. Então, para você que chegou aqui até o final, tá? Se você quiser, deixa o seu nome aqui, eu vou anotar o seu nome e vou te dar de presente algum curso
que eu estou desenvolvendo. Inclusive tem um que logo, talvez aí na próxima semana eu já deixo disponível. Só você deixar o seu nome e falar assim, eu quero algum dos seus cursos, eu vou deixar um que vai te ajudar bastante, tá bom? Então, para você que chegou aqui até o final, parabéns primeiramente para você. É uma tarefa muito difícil ter disciplina para estudar, para ouvir, para desenvolver. Então, se você chegou até o final, é porque você verdadeiramente se interessou por isso, tá? Por esse assunto de liderança. E se você tem algum tema, está passando por alguma dificuldade, coloca aqui também nos comentários, porque aí eu vou levar essa questão sua e aprofundar, tá? Se a sua questão for bem relevante, às vezes eu vou fazer isso em uma série. O que quer dizer série? Em 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, tá? Principalmente para esses primeiros que estão assistindo aqui aos vídeos, tá? Se passar aí alguns anos e muitas pessoas colocarem, aí às vezes eu vou demorar um pouco mais, mas agora inicialmente, se tiver uma questão, fala assim, ó, quero que você pegue essa questão, esgota ela, leva muitas possibilidades aqui, como que eu resolvo esse problema, coloca aí que eu vou fazer questão de poder te ajudar, tá bom? E que bom que você está até aqui ao final estudando, aprendendo esses princípios. E só para resumir, então, princípio de sobrevivência, tá? Se você é líder, você tem que preocupar com esse princípio de sobrevivência e também o princípio da ordem. Eles são básicos. Se você não tem ordem, você não vai muito à frente na sua liderança. E sobreviver é por uma série de outros fatores. Sobreviver, que eu falo, por exemplo, no mercado ou no relacionamento, se ele persistir, é por uma série de outros fatores, mas a ordem é primordial. E que bom que você está aqui comigo. Lembrando, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, tá? Me segue, compartilha com muitas outras pessoas para a gente levar esse conteúdo de altíssima relevância aí para a humanidade. Por quê? Porque se a gente quer um futuro melhor, é a liderança que vai trazer. Se você quer uma vida melhor, é a liderança que vai trazer. Ah, você quer que as próximas gerações sejam melhores? Ensine liderança para os seus filhos, tá? Eu ensino muito para as minhas filhas. Elas já são boas líderes, tá? Inclusive, eu também trabalho em questões de liderança para crianças e como você educar o seu filho para ser líder. Outro assunto bem interessante, ok? Então, um abraço para você, que bom que você me acompanhou até aqui e aguarde aí os próximos vídeos.